Notícia boa para os caminhoneiros que passam aqui por Tocantinópolis e também os motoristas de ônibus. Mais cedo eu estava recebendo muitas mensagens de pessoas perguntando para mim se a notícia de que o promotor de justiça Saulo Vinhal, através da Promotoria de Justiça aqui de Tocantinópolis, havia conseguido na justiça para que findasse a tal da barreira do prefeito Fabion, o pedágio que ele está extorquindo dinheiro aí já há vários meses dos caminhoneiros e também dos motoristas de ônibus. Pois bem, nós pesquisamos, procuramos no site do Tribunal de Justiça aqui do Tocantins para ver se a gente conseguia a sentença dada pelo juiz e também o nome do juiz, mas não conseguimos. E vamos nos basear apenas pela notícia que está postada no próprio site do Ministério Público. Não é possível que postada no próprio site do MPTO seja inverídica a notícia, mas eu acredito que seja verdade. Só faltou eles ter colocado a sentença, que é para a gente ter a certeza. Então, lá no site do Ministério Público, vou colocar na tela para vocês verem aí, diz o seguinte: Justiça atende MPTO e proíbe cobrança de taxa sobre circulação de veículos pesados em Tocantinópolis. O Ministério Público do Tocantins, MPTO, obteve na Justiça, nesta quinta-feira, 7, decisão que determina a suspensão imediata da cobrança da taxa de manutenção viária, TMV, aplicado aos veículos de carga e aos ônibus que transitam pelo município de Tocantinópolis. A decisão foi proferida em mandado de segurança coletivo proposto pelo MPTO, que antes, em 18 de julho, o Ministério Público já havia se manifestado pela suspensão da cobrança em um processo apresentado por um grupo de 3 empresas que obtiveram êxito e conseguiram afastar a exigência da taxa em relação às suas frotas. Com certeza, essas empresas, as 3 empresas, vão querer receber seu dinheiro de volta, e o que é justo. A taxa de manutenção viária tem valor de R$ 50 por veículo e foi instituída pela Lei Municipal número 1208/2025 e pelo Decreto número 24/2025, devendo ser o valor destinado à manutenção da malha viária, coisa que o prefeito não fez. O dinheiro entrou, ninguém sabe onde foi que ele gastou, porque a única coisa que ele fez foi molhar parte ali da rua, da Praça da Vila Valdenor, na rua Pedro Ludovico, e o restante ficou a Deus dará. Isso é uma vergonha também muito grande, não é só para a prefeitura e para o prefeito, não. É mais ainda para a Câmara Municipal. Se mostraram totalmente subordinados aos mandados do prefeito, né? Votaram a favor da taxa. O Enisson, que é de oposição, tenho certeza, foi quem votou contra. Muitos deles não foram para a sessão para tirar o deles da reta, mas aprovaram a lei número 1208, uma falta de vergonha. Toma, bando de vereador bajulador. Cadê a Comissão de Constituição e Justiça, que não viu que essa taxa é inconstitucional? É muita falta de vergonha. Parabéns mesmo, é para quem votou nessa laia de vereador bajulador de prefeito. Não passam, nunca vão passar de vereador. Igual eu sempre falo, o cargo maior é o da presidência da Câmara, porque nunca vão ter chance de nem disputar para a Prefeitura de Tocantinópolis. Continuando, na decisão desta quinta-feira, a Justiça também proíbe qualquer fiscalização referente à cobrança da taxa e determina a retirada imediata de todas as barreiras físicas e administrativas instaladas com essa finalidade. Inclusive, o Comando Geral da Polícia Militar foi notificado para que cesse qualquer apoio à fiscalização da taxa e para que se garanta o livre trânsito na rodovia TO-126, mediante a retirada de barreiras de cobrança. Nesse caso aí, o Ministério Público já havia notificado a Polícia Militar e a polícia enviou um ofício datado do dia 31 de julho, vou colocar na tela aqui para vocês verem, respondendo ao pedido da promotoria. E aí, vou ler aqui o restante, só um pouco do trecho, né? Cumpre nos informar que a esta corporação cabe no momento tão somente deixar de fornecer suporte ao município para a efetivação da cobrança da referida taxa em face da existência de convênio ou similar, até a superveniência de decisão judicial que suspenda ou invalide a vigência da referida lei municipal, a qual estaremos devidamente amparados no exercício do poder de polícia, evitando assim tensão entre direitos e garantias das instituições PMTO e município, no cumprimento da lei. O ofício foi enviado no dia 31 de julho, mas a polícia continuou dando guarida para o pessoal lá da barreira.
Eu estou aqui de posse de uma cópia de uma ocorrência que foi feita daquele caminhoneiro, vocês estão vendo aí a imagem, que furou aí a barreira para não pagar. E vou até ler aqui a descrição. Quando na função de adjunto do fiscal de dia em patrulhamento pelas ruas da cidade, fomos acionados via Copom para deslocar até a barreira da taxa de manutenção viária da Prefeitura Municipal, pois segundo o comunicante, um caminhoneiro desobedeceu a ordem de parada dos fiscais, vindo a danificar as barreiras de contenção e também havia colocado em risco a integridade física dos agentes públicos. Diante de tais informações, deslocamos até a referida barreira para averiguar os fatos que foram relatados via Copom, no qual nos deparamos com o comunicante, que é o agente público municipal, o qual confirmou as informações repassadas, além de informar que o motorista do caminhão havia deslocado no sentido da Guiarnópolis. Para esclarecimento dos fatos, solicitamos a guarnição da referida cidade, comandada pelo subtenente Amaral, para localizar o motorista do caminhão, o qual foi localizado. Em seguida, nos informou que não danificou nenhum bem da prefeitura e que não parou na barreira porque ficou sabendo que, por determinação judicial, ela estava suspensa. Nesse momento, chegou o procurador do município, doutor Leandro, que é o Leandro Finelli, o advogado foi contratado recentemente. São 2 advogados recebendo 26 mil cada um, aqui na prefeitura de Tocantinópolis. E o secretário de administração, o senhor Jair Aguiar, né? Mama há muitos tempos aí no poder público. Conversaram com o senhor Francisley, que é o nome do dono do caminhão que furou a barreira recentemente, condutor do caminhão, que após um diálogo entre as partes decidiram voluntariamente ir à delegacia em um veículo particular de um dos representantes da Prefeitura Municipal para formalizar um acordo celebrado entre eles. Diante dos fatos apresentados e esclarecidos, não houve necessidade de intervenção da Polícia Militar, tendo em vista que não foi constatada nenhuma prática de infração penal. Não foi, mas ligaram para a PM lá de Aguiarnópolis para abordar o cidadão que estava simplesmente querendo fazer o seu trabalho como caminhoneiro. A ocorrência está assinada aqui por Leandro Pereira de Souza. Eu acredito que é o Leandro, aquele que é presidente do Tocantinópolis Esporte Clube, né? Esse aí, com certeza, sempre vai dar guarida para eles. Então, só encerrando aqui a leitura da nossa notícia, né? O Poder Judiciário, em sua decisão, segue os argumentos apresentados pelo Ministério Público de que a TMV se configura um imposto dissimulado de taxa, o que é proibido pela legislação. O promotor de justiça Saulo Vinhal, titular da primeira Promotoria de Justiça de Tocantinópolis, explica que se o trânsito local fosse municipalizado, o município poderia aplicar cobrança de multa em caso de excesso de peso, mas não instituir um tributo como atalho, sem prestação de contas sobre os valores arrecadados, com desvio de servidores de áreas como educação e saúde para postos de fiscalização. Segundo ele, caberá a cada motorista lesado pleitear administrativamente ou perante o Poder Judiciário o ressarcimento dos valores pagos indevidamente. Infelizmente, só quem tem empresa, trabalha nas empresas, podem fazer isso para requerer esse dinheiro, porque os coitados motoristas que trabalham por conta própria não vão ter condição de pagar um advogado para querer requerer os R$50 que eles pagaram toda vez que passaram aqui por Tocantinópolis. Então vamos aguardar para ver se o fanfarrão vai cumprir a ordem judicial, o que eu ainda duvido muito, né, diante do poder que ele acha que tem aqui no município de Tocantinópolis, por estar prefeito. E vamos ver, que eu acredito que ele deva recorrer para o TJTO e aí lá a amizade deve ser grande.